vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, esse é o último oração, pra salvar teu coração. Coração é tão simples quando pensa nele, cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, esse é o último oração, pra salvar seu coração. Coração é tão simples quando pensa nele, cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, esse é o último oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa nele, cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe até o meu amor, esse é o último oração, pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa nele, cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor, cabe 13 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe essa oração. Boa tarde, todos estão me escutando bem aí? Faz um joinha aí pra mim, por favor, se vocês estão me escutando. Boa tarde, RH Fábio, me escutando? MFDS 39, seja bem-vinda. Henrico, seja bem-vindo. Todos me escutando bem, imagem tá boa. Oi, Delane, que bom vê-la você por aqui, saudade, amiga. Que bom, estão todos me escutando bem. Pessoal, a ideia hoje é a gente falar sobre um pouquinho da MP, com a visão tanto DP quanto RH. Olá, Mirela, boa tarde, Fernanda. Muitas dúvidas? Coloca aí, dá um coraçãozinho aí para que o Instagram, para as pessoas possíveis. Compartilha aí para o pessoal vir aqui para a live da gente. Vai começar daqui a pouquinho. Aqui 6 minutinhos a gente vai convidar o Lúcio para estar aqui com a gente. Boa tarde, Janine. É muito MP, né, gente? Um dia a gente vai dormir com um, acorda no outro dia com outra, não é mesmo? Muitas mudanças. Olá, Alberto, boa tarde, seja bem-vindo. Alberto, nosso parceiro.
Gente, toda terça-feira às 15 horas nós vamos ter uma live aqui no canal da BRH, falando como os temas relevantes para a área de gestão de pessoas, de recursos humanos. E aí já vou dando a dica, quem quiser ficar recebendo notificações, informações, já começa a seguir o nosso Instagram, o Instagram da @brhpe, para começar a ter essas informações. Olá, Simone! Boa tarde, amiga. Aline, boa tarde, sejam bem-vindas. Então já compartilha com os amigos, marca coraçãozinho, segue a BRH Pernambuco. Toda terça-feira às 15 horas aqui uma live para vocês. Hoje nós vamos falar sobre soluções e mudanças para a área de recursos humanos, trazidas aí pela MP 936, né? Será que mudou alguma coisa com a medida cautelar que saiu? Olá, Deise, querida, seja bem-vinda. Você tá bem? Então, todo mundo bem? Então, aproveitando esse período para estudar, colocar o assunto em dia, para desenvolver as competências. Quero já agradecer a presença de todos aí. Vou chamar o nosso convidado para estar com a gente aqui. Já está disponível. Tô chamando aqui o Lúcio, tá, gente? Um momentinho só. Ô Lúcio, tu estás pela Lume? Eu não tô conseguindo localizar você na Lume. Obrigada, Simone. Você é uma querida, viu? Mada, tá querendo falar com a gente? Mada Borba, tá mandando visualizar, participar do vídeo. Ele tá entrando já aqui. Oi, Aline, boa tarde, tudo bom, querida? Elisângela, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, Carla. Ele já tá entrando, pessoal, pra gente começar.
Olá, Lúcio. Você está chegando aqui com a gente. Oi, Boa Cíntia, tarde. tudo Olá, bom? boa tarde. Tudo bom? Ouvindo bem, vendo bem, tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, vendo bem e ouvindo bem. E você? Tudo bem, bem acomodado. Vamos bater Que papo? bom. Vamos lá conversar. Já agradeço a sua participação, Lúcio. Já estava aqui passando para o pessoal. A gente está realizando essa live. Essa live é uma sugestão, um direcionamento aqui da BRH Pernambuco, né, visando aí atender não só os nossos associados, mas as pessoas que são da área de gestão de pessoas, né, todo o pessoal aí de RH, de DP. Hoje, mais do que nunca, a gente vai ter que abraçar aí as pessoas virtualmente, mas dando as mãos, né, para que a gente consiga realmente atingir os objetivos que é que as empresas continuem trabalhando, né, continue aberta para as pessoas continuarem trabalhando, não é mesmo? Isso, a gente ajuda das duas formas, né? Individualmente, a gente evita o máximo de contato, de abraços, né? E de tudo Uhum. isso, mas a gente também tem que pensar no que vem depois e esse tempo tem sido um exercício bem interessante para a gente aprender a viver numa situação dessa, né? E Eu estava até brincando hoje, conversando com um amigo, que eu disse assim, poxa, eu tô um pouco preocupado que eu vou fazer uma live às 3 horas e eu desliguei meu telefone meio-dia, né? Quer dizer, pode ser que tenha acontecido alguma coisa de lá para cá que a gente não é sabe. verdade, Mas não, não se preocupe não, eu cheguei mais cedo um pouquinho aqui, dei uma lidinha, para não ver, aconteceu né? nada demais depois do meio-dia não, a gente está ainda atualizado. Ainda Mas o estamos exercício, atualizados. estamos sim. Mas o exercício é esse, Maravilha. difícil você conciliar tudo que está acontecendo, você entender os reflexos de uma coisa e outra, mas ao mesmo tempo, sim, também não dá para exigir muito, porque isso é uma situação ímpar, né? E Ninguém estava preparado. Olha, como é que a gente age quando ocorrer uma pandemia, né? Quer dizer, não existe. ninguém vai pensar, não, quando o mundo parar, a gente vai fazer o quê, né? Isso mesmo, exatamente. E aí, já queria deixar aí para o pessoal, para seguir a BRH, agradecer já a Lume pela parceria, né? Eu quero dizer também que a gente está fazendo, visando já essa realidade que nós estamos vivendo, que nós vamos ter cursos, né, virtualmente agora, já que a gente não pode fazer presencialmente, então nossos fóruns também vão ser virtuais. E eu já começo aí a informar para todos que quem tiver interesse em associar a BRH Pernambuco, estamos com 50% de desconto nesse momento. Então já anota aí o telefone do nosso administrativo para fazer a associação, que é o 99920 8814. Então aproveitem para se qualificar, porque a gente vai ter que estar pessoas melhores, não só pessoalmente como profissionalmente, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer no mundo quando isso passar, que vai passar, mas sabemos que não seremos mais os mesmos, as profissões não serão mais as mesmas, as empresas também não, não é isso? Exatamente. A gente não sabe o que sai depois disso, né? Então, eu acredito que é muito melhor a gente tentar ter alguma participação ativa nisso, de se redesenhar, do que deixar que a realidade defina por si só como nós vamos viver, né? Então, é esse esforço E, que a gente tem tentado fazer na Lume, já que a gente não está podendo ter o contato físico com os parceiros, vamos dividir o que a gente sabe, vamos fazer um exercício de cidadania também nisso. A gente está tentando entrar nessa jogada enquanto é o que dá para a gente fazer, né? Lá na frente todo mundo volta àquela correria maluca que a gente conhece bem, né? E quem trabalha com recurso humano conhece mais que a gente até. Mas por hora é isso, então você vai ficar maluco dentro de casa, né? isso, Tentando aprender a teletrabalho que a gente nunca fez, né? Então, vamos por aí. É o que muitas dá para fazer. pessoas nunca trabalharam em casa, né? A gente conciliar agora com a vida pessoal e profissional no mesmo espaço físico, não é fácil. Com família, com filhos, com crianças, com Isso, tudo, né? Quer dizer, tudo diferente. Mas é vamos lá, isso tem mesmo. mudança à vontade Vamos para a gente falar. começar, exato. Vamos lá. Deixa eu comprar a gente começar aqui. Deixa eu te apresentar, né? O Lúcio, ele é graduado em contabilidade pela Unicap, né, Lúcio? Sim, Mestre pela Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, é administração pública, é auditor do TCE de Pernambuco, tem experiência na gestão do Poder Executivo, também exerceu cargos de secretário executivo do Estado, diretor administrativo financeiro na Agência de Desenvolvimento Econômico aqui do Estado,
além de trabalhar nas secretarias de Administração e Finanças e Educação no município de Paulista e região metropolitana do Recife, não é isso, Lúcio? Isso, eu acumulei secretarias em Paulista, né? Como secretário. Uhum, que maravilha. E agora Seja na muito Lume, né? bem-vindo. E agora E na com a Lume, Lume, e com a né? Lume, né? Isso, Um e ano na para cá com Lume. a Lume aí. Com a Lume, exatamente. Seja muito bem-vindo. Então Obrigado. vamos lá falar aí da nossa MP 936. Pessoal, aproveita, marca aí o coraçãozinho, chama as pessoas, já manda aí essa mensagem aí dizendo que a gente já está ao vivo e vamos começar agora com a 936. E para a gente iniciar, eu queria que vocês falassem de forma resumida o que seria esse MP 936, Lúcio. Tá, vamos lá. Muito se começou, quando se decidiu pelo distanciamento social, veio uma preocupação plausível de como ficaria a saúde das empresas, né? Isso, se a gente imaginar que a gente já vem num país que atravessa uma crise econômica já de quase meia década, não é praticamente isso, então, com um número imenso de desempregados, enfim, a gente já tinha preocupações antes da pandemia e agora as coisas ficaram mais graves, né? Então, muito se cobrou que o governo intercedesse e criasse medidas que permitissem que as empresas atravessassem esse momento. E aí a gente está vivendo desde então, houve um primeiro momento, como eu disse a você, na minha opinião, compreensível, de inércia, porque você não entra eu vou usar o nome quarentena indevidamente aqui algumas vezes, tá? Mas para ficar mais claro com a linguagem que se usa por aí fora. Você não entra em quarentena hoje e amanhã tem medidas para salvar a economia. Isso exige um certo exercício para sair da inércia. E aí a gente acorda um belo dia com a medida provisória 927, que falou em você suspender contratos para que as pessoas... Claro, tinha muito mais do que isso, né? Mas isso causou um impacto muito grande, né? E tanto que ela foi parcialmente, né, o artigo 18 dela foi revogado no dia seguinte, com outra medida provisória 928, ou seja, ela não caiu a eficácia dela. Todos os outros artigos valem, mas o artigo 18 caiu. E o artigo 18 dela era o que trazia o maior fôlego, porque você falar em teletrabalho, você falar em antecipação de férias, de feriados, isso são paliativos importantes em alguns momentos, eu acho que devem ser observados. Não devem ser subestimadas esses dispositivos, eles podem trazer muito benefício para o empregado e para a empresa, sim, né, nessa condição que a gente está de insegurança total aí, mas o que seria, na visão de quem elaborou o MP 927, seria a cereja do bolo, tiraram, né, no dia seguinte. Então, a 936, ela vem preencher essa lacuna. Então, ela vem falar da possibilidade de você suspender temporariamente o teu contrato ou de você reduzir a tua carga horária, preservando o valor do salário hora, né? Portanto, consequentemente reduzindo a tua despesa de pessoal nesse sentido. E para que não retire totalmente o dinheiro da economia, para que não haja uma perda maior por parte do empregado, sobretudo aqueles que ganham muito pouco, né, que têm salários mais baixos, o governo apresentava, baseado na metodologia do seguro-desemprego, uma possibilidade de ressarcimento, né? Claro que isso ainda traz perdas. Então, a própria MP 936 já trazia a possibilidade da empresa complementar de maneira a evitar ou a minimizar essa perda que o trabalhador vai ter. Então, essa é a grande... A gente vai discutir detalhes aqui, eu espero que tenha muitas perguntas muito boas. Torcendo para que tenha uma que eu não tenha me deparado ainda, que vai ser ótimo para mim também. Mas, assim, vai ser ótimo. Para a gente refletir, né? Refletir aqui com o pessoal, né? Porque às vezes acontece uma particularidade. Isso é mais ou menos o brinquedo da gente. A gente recebeu umas perguntinhas aqui ali, pensar nisso é muito divertido. Mas, assim, a situação, claro, que é muito mais grave e essa perda, essa eventual perda de remuneração que os empregados teriam nesse momento, isso também suscitou polêmica, né? E hoje a gente viu uma medida cautelar do STF dizendo que você precisaria ter esse meio validado. Eu já ia até falar sobre essa medida, né? Qual foi o impacto dessa medida cautelar, se houve impacto grande.
Porque o grande problema da realidade da gente, Lúcio, é que a gente está se baseado no AMP, que a gente não sabe se vai ter questões jurídicas posteriores, né? Como é que a gente vai poder fazer, aí como responsável na área de recursos humanos, departamento pessoal, empresário, para que a gente não tenha um passivo trabalhista posteriormente. Eu queria falar um pouco sobre isso, mas continua aí sobre a MP. Não, então, Houve alguma mudança de acordo com a MP? Não houve? Qual não, foi o impacto basicamente desse MP? a mudança é essa. O que a MP trouxe foi a possibilidade que todo mundo estava esperando, de fato, né? A 927 criou algumas maneiras, você, determinados ramos e determinadas funções em determinadas empresas podem ser executadas à distância. Isso, Tá. então, nesse caso, o teletrabalho é uma, se a empresa está funcionando, se a empresa tem condições de bancar a sua folha porque ela está tendo receios, o teletrabalho pode ser uma boa. Por exemplo, só dando como exemplo, né? A Tá. antecipação de E aí, férias. Legal. essa medida cautelar, Lúcio, ela mudou alguma coisa ou eu vou continuar, a gente vai poder continuar Não, seguindo aí aí com. o que, que acontece? A medida cautelar ela não revogou a medida provisória, obviamente, né? Existem aí especulações de que o STF vai derrubar a cautelar, mas a gente não pode contar com isso agora. Entendendo a cautelar do jeito que saiu, ela questiona um ponto, o ponto da redução salarial. Aliás, ela trata de um É uma ponto e maneira, ampassando de na dois. verdade, né? E ampassando de É, dois. O ponto central da cautelar é sobre essa possibilidade da redução salarial. Né? Então, assim, pelo você. acordo individual, no caso, não é Ponto isso? individual. Se você. Porque para o pessoal que está. Vocês que são do RH entendem isso, mas se tiver alguém aqui que não está ambientado, a metodologia do seguro-desemprego estabelece um salário diferente e você, até 1.599, por exemplo, você trabalha com 80% do teu salário. Então, é uma regra progressiva que, no máximo, as pessoas receberiam algo em torno de 1.800 e alguma coisa. Então, se você dá, por exemplo, uma redução de jornada de 70%, ele vai receber 70% desse valor do seguro-desemprego, mais os 30% que você paga. Ou seja, qualquer pessoa que não ganhe um salário mínimo, que ganhe mais do que um salário mínimo, vai ter perda a partir do texto da MP 936. E isso é muito questionado e a cautelar vem no sentido de resguardar o empregado dessa perda. Só que o que ela fala? Ela não revoga a 936, ela não declara inconstitucionalidade da 936. Então ela só diz que o empregado não pode receber aquilo, salvo se isso for convalidado pelos sindicatos. Né? Bom, então como é que funciona? Pela MP 936, você fecharia, salvo naquelas exceções daqueles salários intermediários, né? Mas, via de regra, Certo. falando de alguém que ganha muito pouco ou muito alto, você fecharia um acordo individual e teria 10 dias para informar o Informar. Ministério da Economia e para informar o seu sindicato laboral. Mas era meramente informativo. Uma vez que você fechou o seu acordo individual, mandou para o Ministério da Economia, 30 dias depois, a parcela da União estaria transferida diretamente para a conta do teu empregado. Tranquilo isso aí. Quando você diz que eu preciso informar o sindicato, eu não estou dizendo que o sindicato precisa fazer um acordo coletivo. Eu estou dizendo Sim. que ele precisa concordar com o teu acordo individual. Porque se ele não concordar, ele pode chamar a uma negociação coletiva. Que negociação coletiva é essa? A 936 fala que os sindicatos têm 10 dias a partir da publicação da medida provisória, ou seja, até o dia 10 de abril, 11 de abril, para rever, por exemplo, acordos coletivos que tenham sido firmados recentemente, que ainda não tenham vencido o prazo dos acordos. Bom, ninguém vai fazer isso até abril, a gente não tem condições de juntar isso. Então, essa decisão traz uma hipótese em que o sindicato vai ter que convalidar ou anuir, ou deixar por negligência. Bom, você falou em segurança. Eu tenho alguma segurança de que lá na frente, daqui a 2 anos, 3, quando cessar o meu vínculo com esse empregado que ganhou, por exemplo, R$ 800 a menos durante 2 meses, durante 3 meses, eu tenho alguma segurança de que a justiça não vai dar ganho de causa a ele, eu estou devendo essa diferença? Nenhuma. Pelo que foi levantado
na cautelar, pelo contrário, ele tem boas chances de conseguir, de prosperar a tese da irredutibilidade do salário. Mas a gente não tem como prever isso agora. A gente vive num momento, e aí um amigo nosso também, que parceiro da Agenda Lume, Rodrigo Pedro, fala muito sobre isso, da questão da insegurança jurídica nos tempos de calamidade. A gente tem que entrar. Então, o que vai para o profissional da Mas eu posso fazer alguma coisa que possa diminuir esse passivo, ou Então, se minimizar, você ou puder, deixar de acontecer? a minha sugestão agora, para os clientes da gente que perguntam isso aí, a minha sugestão agora tem sido o seguinte: olha, calcula quanto é a perda. Você optou, por exemplo, por 70% de redução, ou você optou por 100% de suspensão do contrato por 60 dias. Calcula qual é a perda. A própria MP 936 já prevê a possibilidade de você pagar, você complementar a renda do seu empregado durante o período do acordo. Essa complementação, ela está isenta de imposto de renda por parte do empregado e ela está isenta da carga tributária da empresa. Você faz isso como natureza indenizatória, você não vai pagar INSS sobre isso. Então, se você pode, você reduz em 70%, reduz, ou suspende o contrato, reduz em 50%, reduz em 25%, e complementa no valor igual à perda salarial que o teu empregado vai ter. Manda esse teu Então, acordo. de forma clara aí, para o pessoal entender, então, se o funcionário ele recebe R$ 2.000, e aí a partir da manutenção que eu vou fazer a redução de jornada dele, ele vai começar a receber R$ 1.700 de acordo com com o seguro-desemprego. Eu, como empresa, vou pagar como indenização esses R$ 300. Seria Isso né? se você tiver, Cíntia, nessa posição conservadora, né, que a gente está dizendo, né? Você tem condições de fazer isso, eu sugiro que faça com uma visão Infelizmente a conservadora. gente sabe que tem algumas empresas que não têm Que não condições, não tem, vão ter não tem. condições, mas se você como empresa puder, Puder. seria ideal, né? Há uma redução sim, porque no caso desse, se você reduz em 70% de alguém que ganhava R$ 2.000, você vai estar pagando só 600 e não 2.000, né? E só vai estar oferecendo 600 a parte patronal do INSS, você não vai estar oferecendo 2.000. Então você talvez possa colocar mais 300 para se ver livre desse risco. Eu entendo que nesses casos, porque o que vai acontecer? Mesmo assim, você tem que informar isso ao Ministério da Economia e tem que informar ao sindicato. O meu medo é que o Ministério da Economia diga assim: olha, eu não recebi ainda a anuência Essa do teu informação. sindicato. Ah, tá. Eu não sei o que essa cautelar Pronto, pode é uma levar. boa pergunta. É porque a gente tem que informar o Ministério da Economia até 10 dias do prazo de você fez o acordo, não é isso? Coletivo Isso. ou individual. E é o mesmo E prazo para aí, você informar o sindicato. pois é, se o sindicato não me der retorno, e aí não. A cautelar diz que Como se ele desistir de dar retorno, tem efeito. Né? E como é Eu, que você vai eu saber tenho a se comprovação que eu entrei em contato, assim, mandei um isso? e-mail para o Entendo sindicato. O isso. Mandei e-mail para o sindicato não. sindicato e pronto. Se o sindicato se manifestar dizendo que não aceita, que precisa de uma negociação coletiva, suspende seu efeito. Entendo que é isso o caminho mais seguro. Agora veja, isso é uma tremenda bagunça, né? Tá entre nós, já está ruim de você declarar os teus acordos lá, porque eles pegaram um site danado, né? Para fazer. Eles criaram um Isso. portal super complicado lá para a gente fazer esse cadastramento, né? E você que Podia ser isso precisa. já não é social, já está um portal lá pronto, não seria Pois mais é, prático? o E-Social era o mais próximo que a gente tinha disso. Eles sabem, inclusive, quanto é o salário das pessoas. E Então não tinha necessidade de criar um novo, né? Isso é uma crítica. aí cria um novo programa para cruzar com a social, para saber, É. enfim. Mas Mas assim, como a gente está tentando ser positivo aqui, dar sugestões sobre o que fazer, perfeito. eu diria que existem hoje 3 alternativas para quem precisa lançar mão de um desses Vamos lá, diga dispositivos. lá. Essa é a primeira, né? A Você faz primeira o teu é acordo da. individual prevendo a complementação, e aí você se Tá? resguarda de um possível futuro processo que venha tratar da redutibilidade do seu salário, certo? A segunda, você arrisca. Arrisca, não tenho grana, não Eu tenho não tenho dinheiro para grana. colocar, estou na segurança aqui, informa ao sindicato, mando para lá, rezo, espero que a coisa pague, vai, vamos ver como é que fica. Ou a terceira, você aguarda um pouco mais para fechar esse acordo, validando ou não validando, derrubando ou não derrubando a cautelar.
eu não acredito que esse assunto se estenda, por exemplo, além do mês de abril. Claro que a gente está numa semana meio complicada aí, porque além de tudo é Semana Santa, né? Mas assim, Isso, eu diria que a gente nos próximos 15 dias, mais ou menos, na minha expectativa, a gente vai ter uma posição sobre se essa cautelar prospera ou se volta para a condição anterior. Quem puder esperar isso, fica livre da dúvida, né? Você fica sem saber, será que eu preciso mesmo complementar meu salário ou não, né? Então, acho que são essas três alternativas agora. Enquanto isso, perfeito. E essa enquanto espera isso, aí seria de 5, 10 dias, tu imagina quanto tempo aí? essa Aí semana, nas, essa semana não acontece. Não vai acontecer, tá, seguramente, né? E até porque é essa uma semana semana mais termina no dia curta, né? 10, né? Então, assim, essa Isso, semana é, não acontece. Eu diria que até o dia 20, 25 de abril, isso deve ter alguma. Mas é tá, um. Mas é um. Eu estou dizendo isso dado a urgência que todos esses assuntos têm recebido no Congresso e eu acredito que o Supremo também vai apreciá-lo com urgência. Agora, não significa que a cautelar não vai prosperar, né? Ela pode ser certo. transformada numa decisão mesmo, de fato, e se alguém disser, não, eu prefiro trabalhar com o que eu tenho hoje, a proposta é essa que a gente tem, né? E Essas três esperar. opções, né? Maravilha. Lúcia, eu tenho uma pergunta bem interessante aqui da Cris Nogueira. É a seguinte: quem tem remuneração de 100% comissão tem direito da parte do governo, no caso, de haver redução de jornada? 100% comissão, É, ela diz assim: quem tem remuneração 100% comissão, ou seja, a remuneração dele é baseada no comissionamento, né? tá. Tem direito da parte do governo, no caso de haver redução de jornada? Ah, deixa eu primeiro assim dizer ao pessoal que eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas, que é Cíntia quem Não, vai quem vai ficar lendo é, selecionar e me passa, tá exatamente, certo? é, isso, Bom, aqui perfeito. se ela é uma pessoa que está empregada na iniciativa privada, porque Isso, ela é você empregada não pode ser seletista. um cargo comissionado, não é comissão, é comissão de vendas. Não, ele é a pessoa Entendo seletista disso, e recebe o salário, que o salário dele é comissão. Veja, ele vai trabalhar com um salário médio para isso. Vai tirar a média Trabalha com salarial salário das médio. comissões, Isso. aí no, na competência anual, aí no caso. Isso, exatamente. Ele vai pegar a média e esse é o salário que vai servir de base para calcular. Ela tem direito, sim. No meio não há vamos dizer assim, não há uma individualização de que verbas e que proventos você pode considerar para isso. Qualquer remuneração, nesse caso, se ela está empregada, se ela é uma trabalhadora formalmente contratada, do mesmo jeito, trabalha-se com a média. Tá. Mais outra? Não, até agora não. Algumas opiniões aqui, outras pessoas estão dizendo que é melhor esperar o sindicato se posicionar, mas aí a gente tem para poder informar o Ministério da Economia. O problema é esse prazo de 10 dias, né? Porque a gente sabe que se eu não informar nos prazos de 10 dias, eu, como empregador, vou ter que pagar esses dias do salário normal, como salário normal, né? Se você já fechou o acordo, o que eu recomendo é encaminhe ao Ministério da Economia o seu acordo e, ao mesmo tempo, faça a comunicação formal ao sindicato. É o que você pode fazer agora, vá cumprir seu acordo, vá esperar para ver o que acontece. Né? Nesse sentido, eu acredito que o sindicato não vá retardar a manifestação dele nesse sentido, porque se o sindicato retardar a manifestação dele, prejudica o empregado que talvez o Ministério da Economia não repasse no prazo dos 30 dias, né? Por conta da ausência do opinativo do sindicato. Né? Da mesma maneira, o sindicato pode responder dizendo que você tem que entrar numa rodada de negociação aí coletiva, e aí você suspende o acordo e faz de novo. Infelizmente, é isso aí. É porque a gente sabe que também os sindicatos estão home office, às vezes é só uma pessoa atendendo, É. né? A gente não sabe se eles vão conseguir dar atenção a todas essas empresas fazendo esse movimento, Eles estão passando né? pelas mesmas dificuldades que todos nós, né? De organização, de acesso a informações, de comunicação, inclusive, né? É uma situação muito difícil. Eu acho que, assim, por um lado, eu entendo e gostaria de ver preservadas as atribuições sindicais,
a importância do sindical nesse processo inteiro, né? Mas Uhum. eu acho que talvez isso inviabilize a urgência que a gente tem para essas coisas. Então, se eu pudesse, eu recomendaria que complemente a renda para que o trabalhador não perca dinheiro e espere um pouco para ver qual vai ser a E definição. aí, só para confirmar aqui que a Fabíola está perguntando, até qual data tem que ser informada? Então, até 10º dia da Até o data do 10º dia acordo, não é da isso? data do acordo. Você firmou o acordo. Muito cuidado, gente. Teve um colega que me ligou e disse assim, Lúcio, olha, ele me ligou lá para o dia 3. Ele fez assim, eu posso já fechar esse acordo com data de dia 1? Gente, não pode, né? A MP foi publicada no dia 1 e ele diz que você precisa anunciar, precisa informar o teu empregado com pelo menos 48 horas de antecedência. Então, não tinha como você ter um acordo firmado no dia 1, tendo anunciado 2 dias antes da vigência, né? Mas a lógica Isso. é essa, você notifica teu empregado, dá os 2 dias mínimos de prazo para isso, fecha o acordo e depois daí você tem 10 dias para informar tanto ao Ministério da Economia quanto ao Sindicato Laboral. Se puder Perfeito. Eu fazer tenho uma antes, melhor pergunta, ainda. melhor ainda, né? Eu Melhor tenho ainda. aqui uma pergunta da Aline que está perguntando, a pessoa, os profissionais que estão trabalhando no home office, eles podem ter redução da quadra da jornada de trabalho? Olha, o home office não é uma. Home office é uma situação, a gente tem até um pessoal lá. Desculpa, não é merchandising, não, é porque a gente tem uma equipe bem dividida nesse sentido, mas a gente tem até um pessoal lá que trabalha, que está tentando organizar essa questão de home office nos clientes da A gente. gente vai ter, gente, uma live específica sobre home office. Espero que a gente vai Se Deus quiser, divulgar. Roberto, vai ser Exatamente. excelente. Mas assim, Vamos ter, sim. Já essa está questão de home marcado. office, ela é um trabalho como outro qualquer. Né? A pessoa E que está de home office tem seu horário, tem sua carga, mais difícil de medir e exige uma série de cuidados. Por exemplo, é, recentemente, há pouco tempo atrás, o STF entendeu que você atender o WhatsApp do teu chefe no fim de semana pode implicar em cobrança de hora extra, por exemplo. Como é que você controla isso exatamente. no home Nós office? tivemos uma grande empresa que pagou uma multa aí milionária por causa Então, disso, né? né? Na área de Então, assim, bebidas. o home office tem seus temores aí, tem algumas coisas que a gente precisa tratar com cuidado. Mas é um trabalho como outro qualquer, você pode reduzir sim. O meu medo é o seguinte, você tem uma carga X, aí tua empresa te coloca de home office e diz, tem que fazer os mesmos X. Aí depois ela reduz teu horário para 25% da tua jornada e diz, você continua tendo que fazer o X, né? E aí vai complicar, você não vai dar conta disso, né? Por isso é que home office é um assunto A meio gente vai assim. falar especificamente sobre home Tem que office. ter um papo só sobre isso, mas pode sim, a resposta é que pode. Dentro da MP, a gente tem a suspensão do trabalho, né? Sim, sim. E aí teve algumas pessoas que vieram perguntar, e até grupo de WhatsApp a gente percebe muito, de 3 situações em relação a essa suspensão do trabalho, que são os empregados domésticos, as mulheres que estão grávidas e os aprendizes. Eles se enquadram, não se enquadram, tem alguma diferença? Como é que a gente faz com eles? Bom, vamos lá. Em relação à gestante, né? Ainda não em licença, não é isso? Em Não, relação, ela ela está trabalhando ainda, só tá que ela vai parar, certo? trabalhando, isso. A suspensão do trabalho é permitida, tranquilamente. A suspensão do trabalho, ela só é proibida, ela só está vedada nos casos de ocupante de cargo público, porque está fora da MP 936, né? Inclusive Isso, titular de mandato eletivo, quem está em gozo de benefício de prestação continuada em seguro-desemprego ou naquela bolsa de qualificação profissional. profissional, certo? Então, assim, não há nada, nenhum dispositivo que vede a entrada de uma gestante nesse período. Mas a gente tem algumas recomendações. Por exemplo, a pessoa está lá no 7º mês de gravidez. Imagina trabalhando normalmente. Você suspende o contrato dela por 60 dias e daqui a 20 dias ela entra em trabalho de parto. Se ela entrou em trabalho Pode de parto, acontecer. ela tem o direito à licença maternidade. Licença Como é que você maternidade. faria isso se ela tivesse, por exemplo, de férias? Você suspenderia férias, né? E Isso, colocaria ela era em de gozo de licença licença. maternidade. Então, embora a Perfeito. lei não diga isso claramente, a minha recomendação é essa. Caso aconteça, se ela está no começo da gravidez, sem problema, manda os 60 dias para casa, suspende, tudo direitinho, bonitinho. Agora, se houver algum momento, durante esse período, em que ela precise retornar, ou que ela precise entrar em licença maternidade, aí o que a gente faz é
suspende a execução do acordo, reintegra ela naquele momento, porque o acordo está suspenso, né? Agora não está mais o contrato, e coloca ela de licença maternidade. A outra foi o que você falou do aprendiz, né? Aprendiz, Em isso. relação ao aprendiz, a lei não fala absolutamente nada, né? A legislação do aprendiz não é sequer ainda considerada emprego, né? Isso, Emprego ainda não é. Então eu entendo que o aprendiz, essa eu E posso responder a vocês depois. já pegando esse gancho, o estagiário também não se enquadra, né, gente? Estagiário não é emprego. Exato. Então, assim, eu entendo que esses casos não estão cobertos. Eles não Tá. recebem salários, né? Então, esses casos não estão cobertos. Mas eu me conservo o direito de voltar atrás amanhã se eu der uma pesquisada e entender que eu não vi. Esse fato eu realmente não havia me deparado com isso. E tinha um terceiro caso que era... E empregado doméstico. Empregado doméstico. A MP inclui empregado doméstico no rol das pessoas que você pode suspender contrato. No entanto, o site lá do seguro-desemprego, o site que trabalha com que abriu o espaço para a gente... Empregador web, né? Empregador web, para a gente fazer o cadastro... A informação, isso. Ele começa pedindo o CNPJ do empregador. Não tem espaço para você colocar o CPF. Então, eu ainda estou aguardando para saber se vai aparecer isso no E-Social, como apareceu do diferimento do recolhimento do FGTS, que apareceu no E-Social. No E-Social doméstico, isso aparece né? lá ainda, porque eu não sei como operacionaliza isso. Mas a MP abarca isso também, empregado doméstico, sim, também. Tá, eu estou com outra pergunta aqui da Cris, é o seguinte. Se o funcionário é seletista de uma empresa, tem suspensão ou redução de jornada, mas é sócio ou meio simples de outra empresa familiar, por exemplo, tem direito à parte do governo? Veja, tem desse? O fato dele ter uma empresa familiar, o fato dele ter um segundo emprego, por exemplo, vamos dizer que ele seja um advogado que tem um escritório de advocacia e ele cumpre 2 jornadas. O fato dele ser sócio de uma empresa não exclui ele vamos dizer assim, do direito de ser, na empresa que ele é empregado, de ter o seu salário reposto. Não exclui. Isso aí é uma confusão que vem sendo feita por conta da regra do seguro-desemprego, né? Que diz que o seguro-desemprego você não recebe se fosse titular de firma e tal. Mas só que a gente não está falando de seguro-desemprego. Eles usaram a metodologia do seguro-desemprego para calcular o valor do aporte. Então, nada que se confunda com a legislação do seguro-desemprego. Ele recebe sim, ele só não vai conseguir receber proporcional, ele não pode suspender o prolabore dele lá, né? Porque lá não há vínculo de emprego na outra firma, né? Na firma familiar que ele é sócio. Então, não atinge prolabore. Mas onde ele tem um vínculo empregatício, o contrato dele pode ser suspenso, independente da condição dele de sócio. Então, independente dele ter mais de um vínculo ou ter alguma participação em alguma empresa meio simples, ele vai ter esse direito na empresa que ele teve a redução de jornada ou a suspensão. Sim, é isso? inclusive se você tem um profissional que de noite é professor universitário, por exemplo, ele pode ter a suspensão nos 2 lugares e receber dos 2 lugares com a mesma metodologia. E como é que fica agora as pessoas que são aposentadas? Eu sou aposentado, mas trabalho, como é que fica se eu tiver a suspensão ou redução da carga horária? A exceção é aquelas pessoas que recebem benefício de prestação continuada. Não fala em aposentado, né? Não fala em quem está recebendo o benefício da aposentadoria regular por tempo de serviço trabalhado, por contribuição. Não fala nisso. Então, eu entendo que essas pessoas também têm direito, como tem as pessoas que têm 2 vínculos profissionais. Eu acho que não há... Eu colocaria, eu sugeriria que é possível sim fazer acordo com essas pessoas. Certo. Aí aqui o Edivaldo está colocando, se as pessoas estão encontrando em sindicatos fechados, como é que a gente vai fazer essa notificação? Aí é aquela questão, e manda um e-mail e se resguarda, né? Manda o acordo, ou manda para o SEDEX, manda para o SEDEX, faça o seu trabalho de notificar, né, Lúcia? Eu acho o seguinte, que eu agora vou tentar me colocar no lugar do sindicato. É muito importante que o sindicato participe disso. A gente não pode usar um momento de crise para você suprimir direitos, garantias constitucionais. É muito importante disso.
E, de fato, é uma realidade, está havendo por 2 meses uma redução do salário, né? Do jeito que o texto que está aí agora. Gente, é uma situação excepcional. Não há como a gente querer aplicar aí todas as medidas normais. Então, eu entendo que o governo vai dar, sim, ou o STF vai se reunir rapidamente e decidir de maneira definitiva, ou o governo federal vai ter que dar sequência ao plano enquanto aguarda que os sindicatos se organizem, porque tem sindicatos e sindicatos, né, Cíntia? Tem sindicato que tem baita estrutura, tem sindicato, você chega em sindicatos municipais de cidades pequenas, o cara às vezes trabalha com um computador só, enfim, você não tem nem como entrar, né, como fazer isso. Mas é o desafio de todo dia, a gente tem que pensar e fazer o máximo que der agora. O Douglas Araújo está colocando aqui para a gente que foi disponibilizado outro site para tratar dos casos de empregados domésticos. Oi, Douglas, obrigado pela informação. A gente vai procurar saber um pouco mais sobre isso depois e até passa para vocês, né? Procurar ver. Porque até agora, até ontem, até hoje de manhã, quando a gente procurou, era só... Só tinha o que a gente estava falando, né? Outras pessoas estão perguntando aqui em relação aos prazos. Eu posso dar o prazo até, eu posso dar férias coletivas ou férias individuais, depois eu posso dar a suspensão, ou posso dar a restrição da jornada, e até quanto tempo isso, qual é o prazo? O prazo é realmente só 90 dias, 90 dias conta com tudo? Não, vamos lá, 90 dias é o prazo para se você quiser fazer a redução da jornada de trabalho. Né? Você pode fazer mais de um período, desde que somando esses períodos você não exceda 90 dias. Se for suspensão temporária de contrato, esse prazo máximo é de 60 dias e você pode fazer 60 dias em até 2 períodos de 30. Não pode fazer 3 de 20, 4 de 15, até 2 de 30. A única coisa que você não pode acumular é 60 dias de suspensão mais 90 dias de redução. Os prazos de suspensão e redução não são acumuláveis. Agora, eu posso antecipar férias? Posso. Aí o empregado voltou das férias e agora eu quero suspender o contrato dele? Pode. Ou eu quero reduzir a jornada dele? Pode. Eu reduzi a jornada dele para 25% ou para 30% do tempo atual, fiz a redução em 70% e eu quero que esses 30% sejam cumpridos em teletrabalho? Pode. Aquelas medidas da 927, elas podem ser feitas cumulativamente. Da 936, que ou você faz uma ou você faz outra. Né? Você não pode, não há como você entrar 60 dias suspendendo mais 90 dias, porque a União não tem a expectativa de te pagar esses 5 meses aí, né? Tá. Mas são acumulativos. A outra pergunta é, você falou aí da MP 927 e a MP 936, eu posso juntar isso e posso tratar de forma diferente para os funcionários, eu não posso juntar? Não entendi, teve uma hora que a pessoa deu... Cortou. Eu tenho a 927 e a 936, as MPs 927 e 936, certo? Eu posso trabalhar elas de formas juntas no sentido de que uns funcionários eu vou trabalhar com a 927, com outros funcionários eu vou trabalhar a 936. Eu acho que a leitura mais legal é você pegar a 936 e considerar que ela está lá dentro da 927, que ela é aquele artigo 18 que foi revogado. Eu sei que tem algumas coisas aí que vão aparecer repetidas, mas eu acho que é você imaginar isso como uma peça só. Essa análise tem que ser feita, enfim, são as mesmas, é o mesmo texto, o mesmo esforço de preservar o emprego e a renda. Eles têm. Então, eu posso pegar as NPs e aí eu posso demitir alguns, espero que não demita ninguém. Não, você pode, inclusive, veja, você até pode demitir alguém, né, Cíntia? Desde que você pague as verbas agora, né? Mas, as verbas completas rescisórias, né? As rescisórias completas. Então, até nisso é melhor não demitir, não é mesmo? Veja, se você, vamos dizer que você tem uma grande empresa com vários empregados, você pode fazer ali, tirar o teu panorama, tirar vamos dizer assim, um raio-x da tua folha. E você decidir, por exemplo, que eu tenho um determinado grupo de empregados que eu preciso que eles continuem trabalhando 100% do tempo dele. Né? A gente ainda não está, espero que a gente não entre no período de lockdown, então isso ainda é possível.
eu tenho um segundo grupo que o trabalho dele pode ser feito à distância, então eu vou passar o teletrabalho para ele. Eu tenho um terceiro grupo que eu não quero manter na minha empresa depois, por alguma razão. Eu acho que pode haver, eu imagino que pode haver uma retração de mercado e tal. Então, o que que eu faço com esse grupo? Eu antecipo férias agora, né? Coloco para casa o tempo que eu puder agora para poder depois, mas eu não coloco eles na 936. Por quê? Porque aquele grupo que eu vou colocar na 936, e aí eu também posso separar esse grupo, uns com suspensão, outros com redução de 50%, outros com redução de 25%. Esse grupo que eu vou colocar amparado pela 936, eu vou dever a eles o mesmo período em que durar o acordo de estabilidade temporária. Então, se eu faço um acordo de redução de 70% da despesa, do salário e da carga horária com alguém, e ele passa 90 dias nesse regime, e depois ele tem mais 90 dias de estabilidade. Né? Então, ou seja, eu me comprometo com essa pessoa por 6 meses de emprego para ele. Então, se eu entendo que isso é muito em algum momento, talvez eu não deva nem colocá-los nessa lista. Talvez eu deva realmente antecipar o que eu puder de férias para ver se ganha mais um tempo para pensar. Isso tudo pode ser acordado depois e negociar depois. Claro que a gente espera que ninguém perca emprego. Isso aí está implícito, né? Mas legalmente as empresas podem até fechar, né? Se elas quiserem, né? Eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele trabalha no ramo de entretenimento. Ele tem, monta bar temáticos e tal. Um cara, ele conversando comigo, eu disse, meu irmão, é o seguinte, você tem que fazer uma escolha. Você quer que a sua empresa continue funcionando depois da crise, ou você prefere aproveitar e fechar agora e depois tu procura teu emprego, né? Onde você quiser. Quer dizer, a gente tem empresas grandes, empresas pequenas, cada um com uns com a lama até o tornozelo, outros já chegando no pescoço, né? Você não sabe a realidade de cada um, né? Eles vão ter que fazer essa análise um a um. E aí, nesse ponto, eu acho que nessa época tem muita gente dando esse tipo de consultoria, ajudando um pouco voluntariamente. A Lume também, se vocês precisarem procurar lá no nosso Instagram lá. A gente também está disposto a fazer isso para qualquer empresa, cliente ou não. É um exercício de cidadania mesmo da gente. Então, posso falar, pelo menos, assim, se alguém quiser seguir lá, @Lume... Underline consulte. Underline consulte, tem que consultar. Então, assim, porque não façam essa travessia sozinha, não, sabe? Procurem informação, discutam. A BRH está sempre aí orientando vocês, e, enfim. Porque cada caso é um caso, recomenda cada caso recomenda uma solução diferente, não é? Vou me desesperar e vou suspender todos os contratos da minha empresa, calma. Aí no dia seguinte aparece uma encomenda que você pode dar conta à distância, como é que fica isso, né? Então, assim, cada caso tem a sua solução. Eu digo que mais do que nunca o RH vai ter que ser protagonista nesse momento, né? Saber quem são os funcionários que vão realmente poder trabalhar em casa, qual é que não vai ter como trabalhar em casa, qual deles a gente não vai mais poder ficar com eles. Né? Pode ter ser aquelas pessoas realmente que já não estavam dando produtividade. Então, analisar funcionário a funcionário, situação a situação, né? Para que a empresa realmente continue aí. E é importante você, nesse momento, fazer a gerência da empresa fazer um fluxo de caixa bem detalhado, né, projetando os cenários os piores possíveis, se for o caso também, para você tomar a decisão, para não se endividar, para não tomar uma decisão que depois você tenha que voltar atrás e aí vai sair muito mais caro se você não puder segurar os teus empregados depois de 3 meses, depois de 2 meses de suspensão. É verdade. E nunca ter uma posição sozinho, realmente, né? Procura o jurídico, procura uma consultoria conceituada no mercado, né? Eu acho que sim. Se você já tem uma consultoria, se você já tem um contrato com alguma consultoria, consulte, procure ela. É até redundante falar isso. Mas se você não tenha medo disso, não. Tanto aluno como outras consultorias nessa altura estão todas dando esse tipo de serviço, ajudando, orientando, porque... Contador também pode estar te auxiliando pode nesse ajudar, momento. Sim, o advogado da empresa. São pessoas que podem dar uma mão aí para você nessa hora. Não siga essa sozinha não, porque essa travessia é dura, vai ser difícil para gente. É verdade. A Vini aqui está perguntando sobre a 936, 927 pode ser aplicada aos aprendizes. Vini, a gente vai ver isso com calma e volta em outro momento falando sobre os aprendizes, tá certo? A princípio eu diria que não. Mas
Eu vou me dar o benefício da dúvida nessa Na hora. dúvida, né? A gente vai conversar um pouco mais. Aí eu queria já reforçar novamente, agradecer a participação aqui do Lúcio. Muito obrigada, Lúcio. Então, é A gente só. está começando a encerrar aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, passa aí para a gente. Eu gostaria também de aproveitar todos que estão aqui para terça-feira teremos uma nova live às 15 horas aqui falando com vocês. Quero também aproveitar para quem quer renovar a associação ou quem quer se associar à BRH Pernambuco, estamos com 50% de desconto, né, na associação. Anota aí o telefone para contato, é o 999 9920 8814, né? E marca aí coraçãozinho, divulga essa live aí, começa a seguir a BRH Pernambuco para poder ter essas notificações. E a gente tem aqui uma última pergunta da Tassiana Carine. Boa tarde, Tassiana. Tem um grupo de funcionários com antecipação de férias, essa é ótima. Outros terão redução de jornada. Ao final dessas férias antecipadas, posso demitir parte do primeiro grupo? A antecipação de férias não resulta em instabilidade de emprego. Só a suspensão e a redução de jornada. A antecipação de férias, não. Depois pode demitir sim. Agora, tem um detalhe. Se foi antecipada as férias com base na 927, você provavelmente protelou o pagamento do texto de férias, que pode ser pago até o dia 20 de dezembro, aproximadamente 20, se for dia útil, né? Dia 20, não no dia anterior. Até o dia 20 de dezembro. Só que no caso da rescisão, que vem posterior, que é um outro ato, no caso da rescisão, todas as verbas rescisórias têm que ser pagas. Né? Então, aquele terço que você antecipou as férias pensando em usá-lo para pagar lá em dezembro, você agora tem que pagar na rescisão. Vai ter que pagar agora. Isso. Só isso. Tá bom? Exatamente. Obrigada, gente. Boa tarde. Sucesso. Quero aproveitar que eu já ia esquecendo. A gente vai estar com um link com material da Lume na bio da BRH e também na bio lá da Lume _consult, né? @BRHPE ou @Lume_consult, falando um pouco mais sobre a MP 936. Não é isso, Alberto? Inclusive, Cíntia, todo dia de manhã a gente acorda, antes de tomar café, a gente lê o que aconteceu. Toda tarde a gente acompanha as pautas do Congresso e hoje a gente não antecipou, porque a gente tinha essa live, a gente preferiu não dar spoiler, né? Mas assim, a partir de amanhã a gente vai estar, qualquer novidade sobre esse assunto, a gente vai estar publicando, divulgando vários videozinhos, acho que vai ser bem interessante e aberto para receber as perguntas que porventura a gente não conseguiu, não deu tempo, né, de responder agora, tá certo? Podem entrar em contato lá que a gente, no que puder ajudar, a gente ajuda, tá certo? Perfeito. Um abraço, obrigada mesmo, abraço a todos, abraço virtual a todos. Né? Sigam a gente. Tchau, até a próxima. Tchau, gente.